Gravando? Gravando. Boa noite, nós vamos começar a apresentação do nosso trabalho. Os acadêmicos que participarem do projeto fui eu, Luciana, Adriana, Marcelo e Juliane, que irão se apresentar na sequência. A gente vai fazer a socialização da prática pedagógica, ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. As atividades foram desenvolvidas em escolas com diferentes realidades. A atividade ao qual eu apliquei as atividades foi numa escola particular do município de Jaú, uma rede de ensino, na verdade, a rede de ensino SESI, que apresenta uma estrutura muito boa, muita tecnologia, uma realidade bastante diferenciada. A Adriana quer falar sobre a sua escola. Tá sem microfone. Então, a atividade que foi aplicada, né, foi numa escola estadual, os alunos do 6º ano, e a escola, ela é no bairro, assim, no centro da cidade, né, então ele acolhe também, é uma escola que também tem o ensino médio técnico, e foi aplicado, né, nessa escola aqui na cidade de Cascavel, Paraná. Vou falar um pouquinho aqui, o Marcelo, eu, né, apresentei o meu trabalhinho aqui na escola municipal, na cidade de Mairim, no interior de São Paulo. É uma escola relativamente grande, uma comunidade pequena, um pouco carente, não 100% carente, mas sim com as limitações de um município bem empobrecido. Né? Vamos lá, Ju, sou eu também. Juliane. A escola onde eu desenvolvi o trabalho é uma escola da zona rural, uma escola bem simples mesmo, diferente das outras que eu já percebi. Ela não dispõe de laboratório de ciências, é uma escola bem simples, uma escola bem próxima também da minha residência, de onde eu vivo, né, da zona rural. Assim, a cidade onde eu moro ela é bem pequena mesmo. É uma escola que fica no município de Cametá, no Pará. Então, nós temos aqui 4 realidades bastante diferentes, né? Uma escola particular, 4 escolas municipais, que apresentam uma estrutura dinâmica, proposta de ensino, metodologia, tudo muito diferenciado. O que me chamou bastante atenção na escola, como eu já havia falado, foi principalmente a estrutura da unidade ao qual eu apliquei a atividade, ela é muito boa. Ela tem 3 laboratórios de informática. Eu vou ter que sair daqui. 3 laboratórios de informática, tem 2 laboratórios de química, tem computador disponível para todos os alunos, o acesso a tudo isso é muito bom. E também eu coloquei aqui como um foco principal sobre a proposta educacional da escola. É uma proposta socio-interacionista, onde o aluno é basicamente o produtor do seu conhecimento, sempre, o professor só media. Quando eu fui fazer a vivência com a professora regente, eu observei bastante o comportamento dela em sala de aula, obedecendo a essa proposta educacional da unidade. E eles realizam bastante atividade prática, então, atividade no laboratório de química, investigação em laboratório de informática, pesquisas de campo, para depois eles conseguirem construir esse conhecimento. Bastante sistematizações, e a gente buscou fazer um planejamento voltado a essa estrutura da unidade. Estava junto com a professora regente, eu montei alguns planos, a gente escolheu essas 2 propostas educacionais, a gente montou 2 atividades, usando essa dinâmica da unidade escolar. Tá? Eles usam bastante também agrupamento. A professora sempre inicia a atividade fazendo uma atividade diagnóstica, e com essa atividade diagnóstica, ela faz alguns grupos e os alunos vão fazer essas investigações. Na primeira sequência que eu realizei, que é essa do ciclo da água, a gente iniciou fazendo uma atividade no laboratório de ciências. Então, eles fizeram algumas experiências mostrando as transformações de estado físico.
Depois, na sistematização em grupo, em sala de aula, eles conseguiram esquematizar, na verdade, como que acontece o ciclo da água, identificando essas transformações que aconteciam. E como produto educacional da atividade foi proposto um Kahoot, que é uma atividade bastante dinâmica, onde são apresentadas algumas questões, e os alunos, numa forma de competição, porque tem um ranking no final de tudo, eles respondem as questões, escolhem a alternativa mais adequada, e no final da atividade aparece um ranking, e também aparece um arquivo em Excel, que a gente consegue pegar toda a aprendizagem do estudante. A segunda atividade que foi aplicada na unidade foi uma atividade de primeiros socorros. Aqui eu tive o apoio também de um enfermeiro, que ele me ajudou com a parte da palestra. A gente fez uma palestra sobre primeiros socorros. Tem algumas atividades aqui que os alunos fizeram na prática, né? Algumas simulações, principalmente de engasgamento, crises convulsivas, situações mais básicas, né? Na qual eles poderiam atuar. E depois eles fizeram também um manual de primeiros socorros. Essa atividade foi o projeto, o produto educacional da segunda sequência didática, e ela foi feita para que eles levassem esse material para casa e replicassem para a família, para que isso chegasse também até a comunidade. Alguém quer completar alguma coisa? Alguém está... Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém para falar? Sim. Esperar que seguir a ordem, né? No caso, Adriana. Quer falar, Adriana? Foi, então, a atividade que foi proposta para os meus alunos foi, no caso, para eles estarem fazendo um projeto, né? E aconteceu uma feira de ciência na escola, então eu aproveitei para estar fazendo esse projetinho com os alunos, falando sobre o sistema solar, né? Primeiramente, para eles estarem pesquisando, né? Coletando informação sobre o sistema solar, como é que funciona, qual os tamanhos dos planetas, qual a distância que ficava entre a Terra. Então, eles primeiramente fizeram um planejamento, né? Foram divididos a turma em grupos e fizeram um planejamento sobre essa pesquisa, né? Para poder verificar como é que eles iam fazer esse projeto. Então, cada um escolheu fazer um projeto diferenciado para o sistema solar. Alguns fizeram algumas maquetes, outros fizeram um projeto, assim, montando todo o sistema solar com telas, né, e EVA. Ficou bem legal. E esse projeto ele foi exposto na Feira de Ciência da escola, né? Posteriormente foi exposto com a participação do público externo, com os pais, né? Veio pessoas de fora para estar olhando esses projetos dos alunos, além dos professores, né, que ficaram rodando nas salas, porque ele foi alguns foram apresentados dentro da sala de aula e outros foram apresentados fora, né, nos corredores. Então, cada aluno, da forma diferenciada, fez o seu projetinho, né, relacionado ao sistema solar, e foi exposto na feira de ciência do colégio, e os pais vieram, né, veio bastante público para estar prestigiando esse projeto de ciência. Então, a atividade foi proposta para os alunos, né, e a avaliação foi por meio da participação, da forma como eles foram avaliados, como eles foram elaborando esse projeto, pela participação, pela dinâmica e pela também forma como eles foram elaborando o projeto, cada um com a sua experiência diferenciada. Então cada um teve um projeto diferente, então foram avaliados esses projetos de uma maneira específica, cada um com uma forma de avaliação diferente. Então, alguém mais quer complementar, falar da sua experiência na escola? Então, o meu projeto seria esse, né? Falei sobre o sistema solar, expliquei para os alunos, utilizei slide, né? Utilizei várias formas de
vídeos também apresentando também esse sistema solar. E depois de toda essa explicação, eles criaram cada um o seu projeto. A Juliana quer complementar? Legal. Segue o Marcelo, ou pela ordem? Pode falar, Ju, se quiser falar, pode falar. Então, quando eu fui na escola para iniciar o meu trabalho, a professora de ciências ela vai iniciar a disciplina, o tema sobre reciclagem, né? Então, eu meio que já me adiantei um pouquinho para tentar ajudá-la e fui montando, né, as aulas, ajudando-a também, né? Como eu falei, é uma escola muito simples, ela não dispõe de muito material, assim, de apoio. Não que a escola não seja boa, os profissionais não sejam qualificados, é a escola em si mesmo, por ser de zona rural, enfim. Então, a primeira sequência foi a reciclagem, né? E aí eu ajudando ela, montamos essa aula, né? E fui levando materiais e explicando mais, ajudando ela repassando aos alunos de que forma que eu poderia ajudar ela, né? Então ela me orientou a coletar exemplos de lixo que poderiam ser reciclados e o que a gente poderia fazer a partir dali. Então eu já fui levando nos outros dias as imagens, solicitando, pedindo aos alunos também que já fossem levando tinta, caneta, coisas que serviriam para a gente montar os objetos, algumas coisas que iriam servir a partir dali, né? E a segunda sequência foi, e sim, finalizando lá, a gente conseguiu fazer bastante objetos, como até latões para coletar lixo. E esses latões, eles serviram para ser utilizados na própria escola mesmo. Estão lá servindo. E até artigos de enfeites, assim, pelos corredores da escola, de materiais que foram reciclados, ficaram lá expostos, né? Coisas que foram feitas lá e que ficaram lá mesmo. Estão servindo para a escola. Sobre a segunda sequência didática, que foi sobre células, né? Eu também ajudei a professora, né? A gente criou uma aula ali onde pesquisamos de que forma a gente poderia repassar para eles tipos de células, mostrar para eles conhecerem de uma forma bem criativa. Aí foi que a gente já, da mesma forma também, já pesquisou qual seria uma forma que atraísse eles melhor, assim, para a atenção deles, para entender. Foi que a gente levou e pediu para eles levarem também materiais, que a gente pudesse formar os tipos de células ali, e tornou uma aula bem divertida, digamos assim. Foi a partir de massinhas de modelar, cartazes, e essas massas, essas amostras de células, esses tipos de células que foram formadas, também ficaram lá nas escolas, né? E a professora continuou lá o assunto com eles. E é isso, gente. Assim, a avaliação foi feita a partir de cada aluno, a avaliação, percebendo a entrega deles, né? De que forma eles participaram das aulas, e foi bem uma ajuda, digamos assim, que foi bem proveitosa para mim. Foi uma experiência muito boa para mim nessa escola. Marcelo? Legal, legal. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Como eu falei lá no início, uma escola em um bairro pequeno, próximo a uma comunidade, na verdade uma comunidade, que não era para ser uma comunidade. E o professor de ciências aqui, ele está muito ligado com a comunidade, ele conhece muito o pessoal do bairro. E aí ele focou muito nesse dia, eu comentei com ele nesses últimos dias, eu falei, poxa professor, eu preciso fazer um trabalho da minha faculdade, eu não sei como fazer, não tenho o que apresentar.
E ele falou, Marcelo, eu vou trabalhar a reprodução, vou seguir o calendário e no meu cronograma aqui do município eu vou falar sobre reprodução. E se você quiser colocar alguma coisa que você conheça, eu deixo ao seu caráter. Falei, pô, legal, quero falar um pouquinho de biodiversidade, mas reprodução para mim é interessante, porque é um tema muito complexo. Na sociedade em que nós vivemos é um tema que a gente tem que pisar em casca de ovo, a gente tem que saber o que vai falar, né? E ele chama para ele essa responsabilidade porque a gente tem uma grande gama de jovens, adolescentes, galerinha de 8º e 9º ano com a sua vida sexual já aflorada em pleno funcionamento, que a gente nem pensaria em ter isso, né? E ele traz isso para dentro da escola de uma forma bem diferente. Ele começa com as aulas em roda de conversa. Muitas das aulas que a gente teve, a gente participou, a gente assistiu, foram do lado de fora da escola, num gramadinho, sentadinho naquela rodinha, cada um com a sua apostilinha, conversando, ouvindo. E no final, em meio a uma avaliação, ele inventou uma maluquice lá, que eu achei até engraçado, mas funcionou. Foi um vídeo expositivo. A galerinha hoje está muito ligada ao TikTok, Kawaii, essas coisas de internet, né? Esses vídeos, esses shorts curtinhos que eles estão criando. Eles criaram um vídeo com vários pedacinhos de vídeos sobre o conteúdo que o professor passou, sobre o que a gente trabalhou ali naquelas aulas. E aí na biodiversidade, quando eu entrei para falar de biodiversidade, a gente acabou linkando uma coisa na outra. Já que a gente mora numa região de Mata Atlântica, a gente conseguiu fazer até uma caminhada pelo bairro, fizemos uma trilha ecológica, trouxe aqui uma coisa que, segundo o professor da escola, já estava aposentado há alguns anos. E aí a gente se juntou com a galera de educação física e fomos para dentro da mata conhecer um pouquinho da nossa mata, nossa região. E no final de tudo, assim como no primeiro conteúdo, o segundo conteúdo a gente fez em forma de apresentação em grupo. Essa galerinha já não tinha tanto afinidade em se expor, e aí o professor, como eu falei, ele é um professor bem interativo com a comunidade, ele quis colocar a galera para se expor. Então, o primeiro gravou vídeo, ninguém mostrou a cara, só ficou a voz e as imagens que eles acharam na internet e montaram um vídeo. O segundo, vocês vão vir aqui na frente e vão apresentar, vão explanar esse conteúdo pra gente. Eu achei bem divertido o jeito dele trabalhar, muito interessante a forma que ele aplica, lembrando que a escola não tem infraestrutura nenhuma, né? Uma escola bem simplesinha, não tem laboratório, não tem um microscópio, não tem uma lupa pra gente sair, que a gente saiu na trilha, uma lupa pra você mostrar um musgo pro garoto. Olha, tá vendo esse musgo aqui? Sabe por que ele nasce desse lado? Por que ele já tá virado para aquele lado? Não tem, a escola não tem nada disso. É prédio, mesa, lousa verde, aquele quadro verde com giz e pronto, professor que se vire. E aí a gente se depara com professores que arrancam da cartola o coelhinho mágico, né? Porque eles inventam aulas que, sinceramente, quero ter essa criatividade ainda um dia. Mas no mais é o que eu tenho para falar, pessoal. Alguém mais, alguma coisa para complementar? Cadê a Lu? Só para a gente complementar, foi uma atividade que a gente pode ver bastante realidade, né? Que a gente colocou como uma síntese aqui do nosso trabalho, das diferentes realidades que a gente viu, desde uma escola bem simples, até uma escola que tira o coelhinho da cartola, até uma unidade escolar que tem todo o preparo, quem conhece a Rede SESI sabe disso, tem todo o preparo tecnológico, tem o processo de avaliação da aprendizagem, que, assim, para mim foi perfeito, que eles avaliam a aprendizagem da criança desde o início do conteúdo trabalhado até o produto final, que seria o nosso projeto educacional. Então, desde a roda de conversa, da atividade diagnóstica, eles estão sendo avaliados, para a gente ver o quanto a criança cresceu no decorrer do desenvolvimento de uma atividade. Então, acho que, para mim, assim, fechando o tema principal aqui, o trabalho realizado por nós, eu acho que foi muito grande, porque a gente pôde ver diferentes realidades que a gente um dia vai estar inserido em uma delas, né? Alguém quer complementar? Exatamente. Cada região do nosso país tem uma situação complexa, né? Cada canto que a gente passe, a gente vai encontrar uma escola com uma particularidade.
desde da pública à particular, desde aquela particular nível galáxia, porque eu andei até vendo esses dias umas reportagens que não vêm ao caso hoje, mas mensalidades de mais de 20 mil reais por mês, significa que a escola é maravilhosíssima. Aquela da comunidade rural, aonde o garoto vai com uma sacolinha amarrada no tênis para ir para a escola para não sujar o tênis dele, porque ele não quer chegar feio e participar da aula, aquele dia ele quer estar bonitinho. A gente tem no nosso país dois extremos, e aqui no nosso trabalho a gente acabou achando até mesmo esses dois extremos, não tão exorbitante dos 20 mil reais, mas a gente vai às duas pontas das comunidades, do nosso mercado, como eu costumo falar, o mercado de trabalho, né? A nossa clientela, ela é bem diversificada. Você tem um garoto que tem um iPhone e você tem um garoto que não tem nem um celular dentro de uma sala de aula e faz a mesma pesquisa que o garoto que tem o bendito do iPhone, que é a moda do momento, né? Eu acho bem diferente e bem legal quando a gente divide essas ideias, essas experiências, a gente acaba vendo uma realidade que você não conhece. Eu não conheço um laboratório a não ser o da faculdade. Tem um colega que com certeza conhece um laboratório por dentro, ou já trabalhou, ou trabalha, ou visita de vez em quando. E aí, o legal também é ver o professor, né? A atuação do professor. O professor se virando para conseguir fazer com que a aprendizagem aconteça em qualquer uma das situações. É o que eu costumo falar de vez em quando, né? Ele tira o coelhinho da cartola, porque não tem como dar aula que eles dão de vez em quando, não. Bom, pessoal, da minha parte é isso. Eu não sei as demais. Tem mais alguma coisa, meninas? Não, assim, eu acredito que seria isso mesmo, né? Como você falou, são realidades diferentes do Brasil, né? Eu já morei no norte do Brasil e agora estou aqui no sul. Então, eu conheço bem essa realidade que você falou, e parece que é um outro Brasil, né? A gente que vem, conhece ao norte, o nordeste e está no sul, é um outro Brasil. Ou aqui, por exemplo, aqui nas escolas estaduais, é muito diferente das escolas de lá do norte, principalmente dos interiores, né? Que a gente, lá não tem nem quadro direito para o professor dar aula, o professor tem que se virar nos 30. E aqui já tem uma qualidade melhor de ensino, no caso, um suporte melhor. Por exemplo, algumas escolas têm ar-condicionado, algumas não funcionam e outras funcionam. E lá a gente não vê nem isso, nem um ventilador sequer para o aluno poder ter uma qualidade, assim, uma qualidade de, de, de estar pelo menos ali naquela escola, né, para poder ter um pouco mais de ânimo para poder estudar, porque alguns alunos vão para um lugar, uma escola bem difícil realmente numa realidade. Então, o professor é que tem que instigar, né, fazer com que o aluno tenha essa motivação e instigar a criatividade do aluno, independente da situação que ele se encontra. Então, é bem isso. Eu acho que cada um conseguiu passar da sua forma, diferenciado em cada lugar do Brasil, e como conseguiu trabalhar com seus alunos. Ficou bem legal o trabalho. E é difícil até para a gente pedir para o aluno levar certo tipo de material, porque quando a realidade é diferente, aí no final da aula, professora, eu não tenho isso, não tenho como conseguir. Aí você vai lá, dá aquele jeitinho, ajuda, né? Porque tem escola que é bem complicada mesmo. É verdade. Realidades diferentes. São situações bem complexas. Mas acho que é esse o nosso trabalho, pessoal. Nosso tempo também já está acabando aqui. A gente conseguiu, creio eu, que esclarecer todas as dúvidas e expor a nossa atividade. Acho que dá para a gente encerrar por aqui. Mais algum complemento? Acho que não, acho que é só isso. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.